meu melhor olhar, a minha melhor busca deve ser buscar construir uma versão melhor de mim mesmo. E isso é uma questão belíssima e fundamental que a gente leve a sério. Existe um ator americano que, num determinado momento, ele se aposentou, formou-se em psicologia e começou um projeto social bastante interessante. Ele se chama Tom Lowling. Esse homem, ele chegou a uma conclusão sozinho, através de uma reflexão, e resolveu colocar em prática. Ele construiu a teoria de que as nossas doenças muitas vezes são a vingança dos nossos sonhos não realizados. Pegava aquelas pessoas que de repente apareciam com doenças, às vezes até graves, totalmente inusitadas e desesperavam, pegava essa pessoa, entrevistava, fazia todo um acompanhamento psicológico e descobria quais eram os seus sonhos. E colocava essa pessoa para agir nos seus sonhos. Aquela senhora executiva que de repente descobriu que sempre quis fazer um trabalho social junto a crianças excepcionais. Colocou elas lá. Aquele senhor que sempre quis compor a sua própria peça musical no piano, colocava ele lá para compor. Mistério. A maior parte dessas doenças, uma proporção de 70 e poucos %, começou a regredir. Essa ideia de que, na verdade, muitas vezes adoecemos o nosso corpo como uma vingança dos nossos sonhos não realizados, é uma pista, às vezes, para considerar por que o nosso corpo reage tão mal. Porque é uma reação. Quem fez a ação? E qual foi a ação? Que me frustrou tanto, que gerou todo esse desencanto, todo esse processo quase que de se auto-machucar, porque você não suporta o que fez consigo mesmo. Como se fosse uma criança que está aí dentro de você e não suporta o que você fez com os sonhos dela. Tornarmos-nos a melhor versão de nós mesmos, reitero, 1000 vezes, é querer ardentemente ser fator de soma. Para o mundo, para o outro, para mim mesmo. E essa intenção não só dá um sentido humano à tua vida, como também estabelece laços maravilhosos. Existe uma possibilidade de estabelecer relacionamentos mais profundos do que aqueles que são criados pela legítima vontade de colaborar com o crescimento do outro? Eu não conheço. Me recordo de uma história que eu amo demais, que é a história do grande amor de Khalil Gibran. Khalil Gibran, abre o parênteses, um dos maiores poetas da história. Tinha uma mulher que ele amou toda a vida, Mary Elizabeth Haskell, e foi igualmente amado por ela. Trocaram cerca de 600 cartas, 300 de um lado, 300 do outro, ao longo da vida. Conheciam-se pessoalmente, mas com o tempo se distanciaram fisicamente, mas nunca deixaram de se comunicar. Numa determinada carta, Gibran escreve para Mary o seguinte: você, o teu amor, me dá asas. Não existe nada tão maravilhoso quanto você me apontar um alto de uma montanha e silenciosamente eu perceber em você a seguinte frase: eu gostaria de ver Gibran lá no alto amanhã. O teu amor restitui as minhas asas. E é um relacionamento que acontece exatamente assim. Para quem já leu uma das coisas mais belas da história da poesia universal, que é o Profeta, vai perceber ali não Gibran, mas Gibran mais Mary Haskell. Ela nunca quis ser reconhecida. Mas nessa troca de correspondência dos dois, as cartas de amor do profeta, você percebe ela escrevendo o profeta junto com ele. E você percebe os dois crescendo juntos. Não falo de um relacionamento conjugal, um relacionamento de amizade, de pais e filhos, seja do que for. Ele pode e deve ser assim. Teu amor me dá asas. Tem coisas tão bonitas que quando eu li esse livro eu não podia nem acreditar. Num determinado momento ele participa de uma reunião de filósofos materialistas que diziam que a alma humana não existe, é uma invenção da fantasia humana. Logo que ele chega dessa reunião, ele escreve uma carta para Mary, onde ele diz o seguinte: olha, Mary, eu sou um homem muito teimoso. Tem duas coisas que jamais ninguém vai me convencer. Primeiro, que eu não possuo uma alma imortal. Segundo, que a minha alma imortal possa ser separada da tua. Em torno de que se estabelece uma relação assim? Eu quero profundamente o teu bem. Eu quero te dar asas.
Cada vez que a gente passa por uma pessoa na rua, perceba sempre o que a gente fez por essa pessoa. Como a consciência dela ficou depois que se afastou de nós. Procurar ser fator de soma para o outro, para o mundo, para nós mesmos. Isso é um propósito tão forte, tão sólido, que constrói as coisas mais sólidas do mundo. Sonhos grandiosos, relacionamentos maravilhosos, relacionamentos que desafiam o tempo e sabe lá mais o que eles são capazes de desafiar. Que estabelecem ligações em planos que às vezes a gente mal suspeita. Mary um dia escreve para Gibran e diz o seguinte: meu amor por você é tão profundo e tão elevado que não cabia no meu coração. Então eu pedi emprestado o coração de Deus para te amar. Porque só no coração de Deus esse nosso amor pode expandir o quanto ele merece e ser livre. É poesia? É poesia. Mas é também uma sensação de um sentimento tão grandioso. Eu fico imaginando que um sentimento desse tipo, uma gota, justificaria uma vida nossa. E quem detém uma gota de um sentimento tão sólido e tão grandioso assim, não há obstáculos tão grandes para ele. Ser fator de soma qualifica todos os setores da nossa vida. Nossa capacidade de realizar as nossas metas, os nossos sonhos, nossa capacidade de conviver, de amar, de elevar o mundo a um outro patamar. De fato, trazer a nossa participação para que o mundo seja mais humano. Esse é o desafio. Cuidado, porque, como já disse anteriormente, hoje uma das maiores dúvidas que existem é: existe algo de universal dentro do homem? Algo de profundo, algo de verdadeiro? Ou o homem é um mosaico de impressões culturais que foram sendo jogadas em cima dele? Se você se julga tão pouco, não imagine que você possa tanto. Descubra em você o que é grandioso, porque isso que é grandioso em você é do tamanho dos seus sonhos. E tudo se torna possível.